pelas amacias, é o vento que é trazido pelo plana, é o vento que é trazido pelas preces emitidas, pelos fluidos emitidos pelas entidades, por nossas almas gêmeas, quando evoluídas, lá no campo das morsas, lá onde emite o plana. Então, é esse vento consolador, essa brisa que nós temos, essa sinfonia de harmonia. Então, são oriundas das amacês, são oriundas do plana e são oriundas dos eflúvios emitidos por entidade de luz em prol do planeta, em prol da vida, em nosso prol. Então, é o vento da vida, é o vento da harmonia, é o vento do consolo. Quando você chega, sente aquela brisa do mar, aquela brisa das matas, aquela coisa que você sente, estou me rejuvenescendo, é espiritualmente. E esse nome Tanuaê é um vento, e esse vento é governado por um ministro que possui o mesmo nome, um ministro chamado Tanuaê, é um ministro, é um mônio. Esse vento tem o mesmo nome do ministro. E depois nós temos o vento chamado Tanuaí, que é o chamado vento do norte, é o vento reparador. Ele movimenta tufões, ele movimenta furacões, ele movimenta tempestade, com o intuito de deslocar cavernas, porque que tem a correspondência no físico. Aqui, Brasília, Anápolis, Goiânia, Brasília, nós tínhamos em Abadiânia, muitas cavernas naquela região. Ou seja, no físico, com correspondência, não etérico, com correspondência no físico. Então chega aqueles ventos reparador, aqueles ventos que vai varrendo, muda a caverna de lugar, muda a sintonia. Se vocês lerem direitinho, vai ver também lá. Chega um vento e muda, tanto no físico como no espiritual. Então é o chamado vento reparador. Ou seja, é o chamado vento do norte, é o chamado vento de limpeza, que limpa, ou seja, que afasta, muda a sintonia. Salve Deus. Está no Aê e está no Aí. Tá bem? Salve Deus. Tronos, vermelhos, amarelo, finalidade, organizações e comando. Trono vermelhos e amarelo, finalidade. Antigamente, meus irmãos, nós tínhamos o trabalho de trono vermelho e trono amarelo, cada um tinha sua importância. O amarelo era comunicação, o vermelho era desobsessão. Então, os pacientes, dependendo do tipo do paciente, ele ia para conversar. Dependendo do tipo do paciente, ele ia para a obsessão. Hoje não, meus irmãos. Com as conquistas do nosso trabalho, inclusive com o trabalho de Sandai e de Trono, com a corrente mestra não tem mais diferença. Ambos são desobsessivos, ambos promovem a desobsessão, como ambos promovem a comunicação. Não tem energia diferente, as mesmas. Então, não tem diferença. E é importante você lembrar que um paciente, quando ele senta aqui, meus irmãos, o que acontece com ele? Antes mesmo dele ir para os tronos, a própria corrente, a força que está aqui manipulando, ela começa a agir em prol do paciente. Já começa a agir em benefício do paciente. Já começa a organizar a vida do paciente. E como é que esse trabalho funciona? Somente começa o sol e desce a lua, com o aparato doutrinador. Pelo tipo de atendimento, só é permitido trabalhar um homem e a mulher, ou em casos, 2 homens, 2 mulheres não. Já teve tempo de trabalho 2 mulheres? Já, hoje não mais. É pelo tipo de trabalho que nós exercemos dentro desse trabalho de trono. E esse trabalho de trono, meus irmãos, é um dos trabalhos mais importantes que nós temos. Porque o primeiro contato que o paciente tem com o preto velho é o trono. Por isso que ele é o nosso calcanhar de Aquiles. Temos que estar muito preparados para ir para o trono.
Já começa que para você ir para o trono, preferencialmente você tem que ter feito uma mesa para que você esteja harmonizado, equilibrado, o seu chakra ativado. Caso você não faça um trabalho de mesa, faça uso do castelo do silêncio, pelos 3 minutos, pega o sal, pega o perfume, se anodiza, se prepara, se coloca à disposição, se harmoniza, vai no comandante do trono, pede a permissão, né? Doutrinador por um lado, aparar pelo outro, tem que fazer o cruzamento, tem que passar um pé na frente do outro. Doutrinador pela direita, aparar pela esquerda, é isso? É? Está na dúvida? É, né? Salve Deus, o doutrinador entra, o aparar passa para sua frente, tem um cruzamento e senta. Sentou, o doutrinador senta do lado. O aparar, ele começa a se harmonizar, ele põe a mão na cabeça, daqui a pouco ele levanta. Sinal que ele está atuar, incorporar. O que você faz? Faz harmonização. É uma ligação do plexo do doutrinador com o plexo do aparar. Faz uma interligação ali, uma ligação naquele momento para dificultar a possibilidade de ter uma interferência. E ali, a entidade incorporou, ele obrigatoriamente tem que se identificar, tem que dar um nome. Só é permitido trabalhar no vale se der um nome, dentro das entidades permitidas pelo Vale do Amanhecer. Que aí já no desenvolvimento você já tem noção de quem são. Não adianta outro canto. E é um trabalho magnífico, meus irmãos. É um trabalho altamente curador. Por quê? É dali que vai sair o diagnóstico do paciente. É um trabalho onde tem uma triangulação de forças muito grande, única. Não tem outro lugar nesse planeta que tenha uma triangulação de forças igual aos tronos, não, meus irmãos. Ou você acha que tem? Já começa pela força iniciática. De quem? De quem? Força iniciática. Depois tem a força nativa de quem? Do paciente. E depois nós temos uma força luz de quem? Dos mentores. A triangulação perfeita. Iniciática, nativa, luz. Em uma sintonia promove algo chamado cura, através de um sacerdócio direto do céu. Atingindo a causa, para ter o resultado de um efeito. Como assim? O paciente chegou direto nos tronos, ou não? Tem restrição? Chegou no trono, meus irmãos, diante, é uma força direta no plexo do paciente, perseguido e perseguidor, cobrador e cobrado, força direta no plexo. Direto no plexo. E ali diante do quadro que é apresentado ao preto velho, onde o paciente fala nome, idade, somente o preto velho que tenha condição de avaliar o quadro, faz uma análise do quadro e automaticamente já dá o diagnóstico, passar na cura, passar na junção, indução e vai embora. Já em outro momento, o mesmo paciente chega, o preto velho fala: não, meu filho, vai embora, passa ou não passa. Porque ele sabe o que está acontecendo, ele não vai interferir. Tem a lei do causa, tem a lei do karma, tem a questão de ter a conquista do paciente. Por isso que cura tudo, só não cura todos. Direto no plexo, sacerdócio do céu, plexo, sem a ladainha. Ali não necessita que o paciente acredite, não necessita que o paciente tenha fé. Meus irmãos, ali é a força nativa dele. Ele pode passar desacordado, não tem importância. O poder iniciático, junto com o poder luz, vai promover no plexo nativo a cura obsessiva, diante de uma necessidade, diante de uma possibilidade, onde o karma já tenha passado, aonde o paciente tenha bônus, tenha conquista, aí vai ser libertado, né? Então isso é magnífico, meus irmãos. Mas por isso tem que ter muito cuidado. Salve Deus. Comunicação dos tronos. A outra coisa, ali a entidade que é responsável pelos tronos, só para não
É Pai Joaquim das Almas, tá? É o mentor responsável pelos tronos. Eu já tinha falado com vocês. Pai Joaquim das Almas. Salve Deus. Comunicação nos tronos. É importante a comunicação nos tronos? O que vocês acham? É fundamental, né, meus irmãos? É fundamental, né? Ou seja, a comunicação nos tronos é importante. Por quê? Porque o paciente ele quer ouvir alguma coisa, o mestre quer ouvir alguma coisa. Só que tem que ter muito cuidado com essa comunicação. Nós temos que saber como nos conduzir. E não se preocupe se o seu preto velho não é a comunicação. Cada um de nós, meus irmãos, tem as nossas mediunidades, tem a nossa faculdade. Cada um tem a sua consagração. Tem entidade que não fala, tem entidade que fala. Não se preocupe. Deixa fluir, deixa realmente acontecer. Entendeu? Salve Deus. É necessário o médium tocar no paciente? De jeito nenhum, meus irmãos. Aqui a força é pela manipulação, não é no contato. Entendeu? Já vi muito isso acontecer no sono. De repente o preto velho está lá, a pessoa fala: "Ô meu pai, eu ando com uma dor de cabeça insuportável." Nossa, eu bem demais. O preto velho vai lá e trabalha a cabeça. Precisa? Não precisa e não pode. Entendeu? Aí chega o paciente com meu pai: "Eu arrumei uma dor no pé, está insuportável." E aí? O preto velho vai lá e... Entendeu? Faz sentido, meus irmãos. Tem que ter então não tem contato. O contato no máximo é na mão. Tem preto velho que nem na mão pega. Fui passar um dia na entidade e falei: "Meu filho, você me permite pegar na sua mão?" Salve Deus. Sim. Tudo depende, meus irmãos. Até na mão, às vezes, tem que saber se pode ou não pegar. Salve Deus. Mas se for necessário, só na mão. Se for necessário, só na mão. Salve Deus. Deve um médium incorporado dizer ao paciente para voltar a consultar novamente? Por quê, meus irmãos? O paciente, quando chega aqui, incorpora com a sua entidade. Quando ele vai embora, a entidade fala assim: "Não, filho, volta mais vezes, né? O preto velho quer falar tudo com você." Quando ele vai embora, quem que ele lembra? Do aparelho. E ele pode fazer o quê? Vibrar no aparelho. E se ele desencarnar? Entendeu? Não tem necessidade. O preto velho não pede para voltar. O preto velho não deixa o enigma o cara. Meu preto velho falou uma coisa que depois eu falar para mim. Não tem isso, meus irmãos. A hora é agora. Você já viu Jesus, em qualquer fala deles aí, prometer uma coisa para depois? Toda vez Jesus respondia na hora, né? Salve Deus. Deve o médico recomendar algum medicamento ou interromper algum tratamento do médico da terra? Alguém aqui é raizeiro? De jeito nenhum, meus irmãos. Não somos charlatãos, nós somos profissionais, meus irmãos. Lidamos com a força iniciática cabalística. Somos assistidos por uma cabala. Somos preparados. Somos espíritos colonizados. Somos cientistas dos mundos etéricos. O nosso conhecimento começa onde termina o conhecimento do homem físico, onde termina o conhecimento do médico. Então não temos que receitar nada, não temos que recomendar: vai tomar banho de sal grosso, já vejo muito o seguinte, né? Eu estava um dia sentado num radar com o mestre, num templo aí, e aí o paciente veio e pegou uma água, e veio aqui: "Mestre." Aí estava saindo, o comandante falou: vem cá. É água. Era água, né? Então eu veio a garrafinha. Põe uma pitadinha de sal. E eu fiquei perguntando: pitadinha de sal? Pra quê? Aqui a única coisa que o paciente pode levar é o quê, meu irmão? O sal, meus irmãos, é um fator energético, de desimpregnação, que não tem nada a ver com o paciente. Lógico, quando ele vai passar em determinados trabalhos, pega o sal, mas faz parte do trabalho. Não é o mesmo efeito que faz a gente. Entendeu? Então, o que ele leva daqui é o quê? Água. E que água? A dele. Cada água
é como se fosse um remédio, é seu. Posso levar para todo mundo em casa? Pode. Mas sempre possível, cada um com a sua aguinha, cada um com o seu problema, ou a sua dor é a mesma dela. Vocês sentem igualzinho as dor, não? Então cada água é trabalhada em prol do fluido para você, meu irmão. Salve Deus. O que é o animismo? O que, meus irmãos? Se fala muito do animismo no catecismo, né? Uma linha bonita de Kardec. E muitas pessoas insistem em fazer esse cruzamento de força aqui no Vale. Buscando o ensinamento cadecista, muito bonito, meus irmãos. Mas é cruzamento de força. Muito bonito, meus irmãos, mas é cruzamento. Aqui no Vale é uma outra vantagem. Não é que o Kardec, o católico, o evangélico esteja errado. Mas são linhas, são conotações que tem que dar a você a segurança. Eu vejo muito, e hoje nós estamos com muitas aberturas aí de mestre misturando tudo. Estou invertendo tudo. Não se alimentando somente no horizontal. Quem quer alimentar no horizontal? Você viu aquele livro da Priscila? Viu não? Viu, irmão? Salve Deus. Não vi que você não leu ainda. Você viu o livro daquele espírito? Leu não? Não, meu irmão, salve Deus. Você vai ficar para trás assim. Você já leu ou não? Não. Você não sabe? Como assim não? Oh, meu irmão, salve Deus. Aqui no Vale, meus irmãos, não é essa linha. Não cruzem o que é mais sagrado para vocês. Livros aqui são os nossos. Ah, o autor falou isso, falou. Meus irmãos, vocês vão acreditar no clarividente ou no espírito que escreveu um livro? Eu acho que vocês são inteligentes, não? Vocês vão acreditar em filosofia ou na tia Negra? Vou perguntar de novo, eu acho que vocês são inteligentes. Não estou criticando. Eu estou percebendo que tem muita gente buscando uma alimentação horizontal. Livro de livro, vamos sentar, vamos discutir o livro tal, aceita tal, sei lá o quê, vamos falar do Vale aqui, mas como? Mas vamos discutir isso aqui. Isso não é doutrina, meus irmãos. Eu não discuto isso. Muitos que eram grandes e se perderam com isso. Você está aqui, Pajão, me perdoe, o próprio Trinco Chico, o maior acervo intelectual da nossa doutrina, resolveu fundar o Vale, não aceitando, resolveu abrir um paralelo, aos sentavam para discutir filosofia cristã. Não vingou. Salve Deus. Meus irmãos, o Vale existe porque as outras se perderam. O mesmo princípio que nós temos no nosso poder hoje é o mesmo princípio do católico há 2 anos atrás. Vem da mesma fonte. O mesmo princípio na linha cadecista iluminada veio da mesma fonte. O que acontece é que muitos se perderam, não no Kardec, na essência do Kardec, mas onde foram se diversificando, foram criando conotações, foram alterando as leis. A segurança que você tem aqui é se resumir à lei. Somente a lei. Que lei? A nossa. Você quer aprender alguma coisa? Onde você aprende? Trabalhando espiritual. Estou com dúvida, vem aqui para cá 10 horas, você vai estar aqui, vai dar uma aula para você de 40 minutos, vai resolver a sua vida. Está com dúvida, vai para a iniciação. Está com dúvida, vai para a centúria. Está com dúvida, vai para o sétimo. Acabou. Fora disso, não é lei chancelada por Tia Neide. Escutem isso, fiquem atentos a isso. Somente se tiver a chancela Tia Neide. Se não tiver, meus irmãos, não se iludam. Não se iludem. Tem que ter que chancela. Ah, vamos falar de cheques, de plexo de tal, de sei lá o que, bonito, uma figura bonita. Qual é a fonte? Tem a chancela de Neide? Tem? Se não tem, meus irmãos, não é doutrina não conhecer. Vocês podem se perder. Tenham muito cuidado. Então, meus irmãos, quando eu falo para você animismo, é o que é? É a comparação do próprio espírito. Só tem um catecismo isso. O que é? A pessoa achar que está incorporada com ela mesma. É a pessoa querer ser a voz direta do céu, ela mesma.
Aqui, para me abrir um trabalho, o seu instrumento, nós tivemos uma abertura, aonde existe uma influência espiritual no que eu digo. Quando você incorpora a sua entidade, existe uma abertura espiritual. Já o kardecismo fala muito, meus irmãos, não estou falando mal do kardecismo, não, pelo amor de Deus, meus irmãos, só para vocês entenderem. É uma linha do kardecismo, que nós falamos de animismo, que é a pessoa incorporar o próprio espírito. Aqui no Vale, a tia Neuza falou que nunca viu. Não que não exista, ela nunca viu. E o que ela enxergava, meus irmãos? Ela tinha o que nos olhos? Luz nos olhos. Se ela com luz nos olhos enxergou, será que nós enxerga? Será que nós enxerga? Não, né, meus irmãos? Salve Deus. O que é obsediado e obsedado? É o que, meus irmãos? Obsediado e obsedado. Obsediado, meus irmãos, é aquele que sofre influência, sofre vibração de espíritos. Está sendo obsediado pelo espírito. Já o chamado obsedado, que eu falei, né? É aquele que é alvo de uma possessão. Ou seja, uma vibração pesada do espírito. Ó Deus. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, meus irmãos? Vamos ler a nossa carta? (7 de 9 de 1977). Meu filho Jaguar, salve Deus. Quando uma pessoa está em perfeita realização espiritual, ela não anseia e nem lamenta por nada. De outra maneira, ninguém pode permanecer imperturbável. É preciso que a lei física ou plexo físico esteja em perfeita sintonia com a mente, no plexo ou microplexo, isto é, em perfeito equilíbrio. Equilíbrio não é uma palavra simplesmente, e sim um sentimento de realização. Como o falso homem que, atônito, olhava diante de uma deformação, de uma imagem sensorial representativa, falso equilíbrio pode surgir na consciência de modo espontâneo ou provocado. O doutrinador está se preparando para não ter dúvidas. Esta é a minha insistência. Nos enfermos, pela atuação de uma projeção negativa, obsessiva, a tendência é confundir os ambientes onde não se pode obter um diagnóstico e levar a sua vítima ao seu objetivo. Não é muito fácil distinguir uma situação precisa do caso. É verdade que a razão não se afasta de Deus. Sabemos que somos uma centelha do seu amor. Sabemos também que não nos perderemos, mesmo que seja por caminhos diversos e demore mais um pouco a chegada. Meu filho, o caminho dessa nova formada, dessa nova jornada, por momentos podemos sentir absurdos e contraditórios em nossa condição humana social. Porém, tão logo haja uma disciplina doutrinária ao alcance deste mundo, veremos junto o céu e a terra. Teremos de sofrer para vencer as superstições das religiões. Mas a cabala das religiões que perderam sua confiança pela falta de doutrina, religião que pararam no tempo e no espaço, a velha filosofia oferecer a outra face que não foi batida como prova de amor e humildade. Meu filho, vivemos a marcha evolutiva para uma nova era. Aprender para ensinar. Conhecer a filosofia
das falanges do céu, da terra, dos que se dizem nossos inimigos, que de acordo com todo o nosso acervo de conhecimento, temos nessa grande precisão de estar bem, esclarecidos da vida fora da matéria, que há algum tempo descrevi o problema das atuações obsessivas, fenômenos não registrados, porém que existe nas neuroses obsessivas do espírito que sofre incontroladas atuações sem interrupção. Estamos em sequência verificando uma projeção. As mais recentes manifestações nessas projeções e que muito nos enganamos, porque a vítima ou o paciente fica com o corpo oscilando, como sempre acontece, sem conseguir equilibrar-te, apesar da minha alma aparentemente também. Muitas vezes preciso ter cuidado, porque as projeções são tão iguais. A luz dos espíritos são objetos magnéticos, porém não é espírito, e sim instrumento dos espíritos. Nunca podemos dizer abertamente, na presença de parentes ou de enfermos psíquicos, temos que trabalhar sem comentário ou comentário falso. Uma projeção é algo mesmo para o doutrinador, porém trabalho de muita precisão. A elevação do doutrinador em uma contagem na linha de Semiromba, salve Deus, falo das cargas magnéticas. É preciso se preocupar com a disposição das forças que manipulamos. A esquizofrenia é o mais comum dos nossos dias. A esquizofrenia é um caso perigoso de ser diagnosticado, porém deve ser analisado sempre. Comentário no alcançar do paciente. Nunca temos certeza da evolução do esquizofrênico. Existe a esquizofrenia por uma pena positiva, a esquizofrenia ativa e a esquizofrenia hereditária, a mais perigosa porque envolve todos a família, cria animosidade onde chega, são preponderantes e na totalidade de não acreditar em ninguém, porque o emílio na cobrança, aumentando a personalidade, se reajustando, nobres entre nobres, espíritos de reais tiranos, e por último, a esquizofrenia de Horus, esta que o paciente chega com todas as formas intelectuais, formada de suas teorias, se sente como um espírito protetor, procurando discutir suas teses, suas preocupações, concretizar seus pensamentos. Identifico muito bem, porque Horus foi o mais pretensioso rei egípcio. Falamos, meus filhos, também no que se diz animismo. Para nós não existe animismo, isto é, a comunicação do próprio aparelho. O aparelho, quando está fora de sintonia espiritual ou anímico, os espíritos têm mais acesso sobre os aparelhos, de maneira que o seu padrão fica obsediado ou obsedado. O obsediado está obsediado por espíritos comandores em ajuste, e o obsedado por elíticos ou ovoides loucos que não têm doutrina. A sua cura é feita por medicamentos e manipulações de forças mântricas, passes. Por conseguinte, o anêmico tem que tomar medicamento para fortalecer o plexo físico e ajudar o microplexo a raciocinar, sair da mente a vaguear
para encontrar-se com Deus. Sim, a mente acrisolada pela fraqueza física. Nas mesas kardecistas acontece muito o animismo, isto é, doutrinadores manifestando seus próprios delírios, o que não acontece nos terreiros, porque lá, acima de tudo, uma técnica que manipula a energia em qualquer padrão, de maneira que os espíritos ou instrumentos dos espíritos atingem a psique dos médiuns ou aparelhos. O médium em desenvolvimento, às vezes, se desenvolve, manifesta pelas projeções luminosas, porém nunca pela projeção do sofredor, isto é, nunca pelas trevas. Somente os luminosos iniciados poderão, com seus instrumentos luminosos, fazer uma projeção em forma manifesta. Um aparelho é algo tão puro e divino que eu tenho ordem de Jesus a dizer, está incorporado, como também deixo de revelar o quadro com medo da repercussão. Deus é absolutamente fé, é absolutamente a razão. Deus existe pela fé e pela razão. O que é certo para a ciência é certo para a fé. O homem na fé e na razão não se afasta de Deus, sendo Deus uma figura puramente e absolutamente hieroglyphica, porque o vento traz em seu seio o sol e a lua para constantemente nos afagar. Princípio universal, o vento em Deus é o talismã do mundo, instrumento dos espíritos. A luz, as correntes magnéticas não são espíritos, são instrumento dos espíritos. Salve Deus. Uma visão obsessiva, a tendência é de permanecer, insistir para obsediar sua vítima, como também um verdadeiro obsessor, provocando os maiores desesperos de danos. São tão fáceis de ser, além dessas leis inconscientes, responsáveis pela formação. Admitimos que dificilmente aparece um médium inconsciente. Neste caso, há uma atividade psíquica incessantes, que também, meu filho, o perigo das vidências que muito nos fascinam. Cuidado, porque no médium em decadência, a deformação da mente é total. Consequência desses aos desequilíbrios, elementos apresentados, projeções, vozes e etc. As grandes questões que se apresentam às mentes e como são apresentados ficam gravadas. Podemos dizer também que as vibrações simples ou individuais podem juntar-se em harmonia e formar coletivamente um círculo maior. Quanto maior o número de vibrações, maior o poder de resistir às ações das forças contrárias. A força, seja qual for o modo de aplicada, é o poder de todos, das coisas. Pode-se ver logo que quanto maior for os círculos das forças espirituais que rodeiam o homem, maior será a sua proteção das forças contrárias. As forças harmoniosas se atraem, as contrárias se repelem. Meu filho, a obra chegou agora. É um plano superior de desenvolvimento espiritual, superior aos ensinos elementares das simples manifestações. É chegada a hora dos grandes iniciados. Verás que um futuro próximo nos espera de acontecimento que se desenvolverão aos nossos pés, fenômenos que vão se ligar a nós deste mundo ao outro. As grandes questões que se apresentam às mentes de muitos indefesos homens
que desprezam o estudo da ciência ao lado de Deus. A ciência mística é preciso, meu filho Jaguar. A força do doutrinador, compreendendo os poderes superiores, pela compreensão iniciática, verdadeiro e único conhecimento de força básica. Pelo falso sacerdócio, nada podemos fazer, porém, pelo autêntico, indefeso homem, em tudo podemos ajudar e esclarecer. Filho, o pão alimenta o corpo, o amor, o coração. Meu filho, a mais grandiosa tarefa que temos e tivemos em todos os nossos tempos é a conquista tendenciosa dessa doutrina, cultivando as virtudes e transformando-os em luz a tirania. Vivemos no planeta da morte e do nascimento. Por conseguinte, é o maior árduo das mentes. Neste sofremos as saudades dos que partem pelas difíceis comunicações aos demais mundos em vidas. Vamos nos prosseguimentos à exposição relativa dos fluidos, chegando-se sempre na sua atuação no seio da individualidade. Entenderemos que estamos na matéria densa e no análise de vossas doutrinas deve ser toda consideração e psicologia possível. Meu filho, o narrador conta sua história com amor para transmitir o máximo o seu encanto. O doutrinador não é simplesmente ser um doutrinador, porque o homem é um santuário de Deus vivo. O certo é que todas as vidas individuais são centros de consciências na vida única. A densidade efetiva encontra-se em toda forma de vida, pois que em tudo e em todos existe essência divina, e por conseguinte, aí proliferam o amor e a sabedoria. O desenvolvimento processa-se de conformidade com os impulsos mentais de cada ser. Conserva, filho, pelos meus olhos em Jesus, vidas originais, amor e ódio em outras dimensões, tudo de acordo com o assunto de cada mente. Filho, o Evangelho em primeiro lugar. A minha insistência é porque só me sentirei realizada quando deixar o oráculo de Ariano descoberto aos vossos olhos, transportar as barreiras do som, como fiz com a elevação do doutrinador. Entretanto, como já dissemos em todos os sermões, a humanidade de terreno ainda não está, a humanidade da terra ainda não está preparada para encarar os pontos altos das moradas do céu. Salve Deus. Meu filho, continuando no esclarecimento dos fenômenos alucinatórios, mudança do comportamento de cada esquizofrênico, o doutrinador tem que estar ciente de tal. Por exemplo, na obsessão do obsediado, as denominações das imagens visuais ou divulgações objetivamente difícil às vezes de saber na clarividência, na realidade, porque sempre na qualidade intuitiva, no único da minha clarividência, antes do meu sacerdócio, com meu mestre, eu era sempre assediada para ver quadros, responder perguntas e etc. Este meu irmão era um médium de muita força, formava o quadro de sua mente, materializava-se e formava a visão tão perfeita que eu afirmava a mente do homem. Chega a formar imagem, inclusive imagens materializadas, deformadas, é claro. O médium que tem a evolução de origem, mesmo decaído, tem boas mensagens. O homem que sofre esquizofrenia de Horus é o mais complicado de todos os médiuns, ou de todos os homens, e não temos como ajudá-lo. Ele irradia seus maus fluidos e muitas vezes nos deixa incapazes de um raciocínio normal. As pessoas dotadas da capacidade de vivenciar imagem
ficam impermetidos, perigosos, porque na realidade não é a multiplicação. Pode muito bem aparecer aos olhos de qualquer pessoa, no entanto, só traz confusão e conflitos. A tradicional, apenas religiosa, devemos alimentar os pobres, a caridade. A única e boa ação se diz, porém, na nossa doutrina, elemento dos espíritos. O homem, com o seu espírito esclarecido, atormentando a sua alma, alimentando a sua alma, nada lhe faltará, e ele sabe o que terá de fazer. Meus filhos, as religiões falam na caridade, sobre o pobre na miséria física. No entanto, este está sob a proteção de Deus. Alimentamos sua alma, ele se fará em graças. Porém, nossa doutrina vai bem mais longe. Exige a cura constante do tradicional rico. O homem que tem poderes no mundo físico é o homem que não mais precisa de cuidados. Por exemplo, o rico empresário com um possessor amaldiçoando os seus funcionários, a nossa doutrina, com os seus poderes desobsessivos, emprega 1000 empregados, equilibrando o empregador. Filho, mundo de evolução, pessoas em aprender e esquecer as velhas estradas, sabemos acumular os velhos provérbios. Ouvir para entender. Temos tudo como elemento para estudar não só pelo que eu digo, porém sabendo se esclarecendo de dentro para fora, isto é, do seu interior. Aprender também a raciocinar por você mesmo, não somente pelas palavras, frases escritas. É preciso firmeza para executar o fenômeno. As alterações são diversas em relações deste mecanismo de ação, devendo admitir as interferências, refutando de um alto sugestão pela conduta facial do condutor. Por último, o fenômeno fisiológico do mesmo cuidado. Também pelos feitos respiratórios, não se baseia por tal impressão nas alterações relacionadas com o sistema nervoso. Não consiste com o sistema nervoso, não consiste tão somente a aprovação do fenômeno espiritual. O fenômeno alucinatório realmente nos favorece no estudo da lei do auxílio. É verdade que fora da caridade temos que observar, não só pela intuição, como também pela prática, o que eu acabei de descrever. Foi o mais difícil caso, que é a esquizofrenia. Vamos agora sentir o que também nos dá muita preocupação. São os alaruês. Alaruês são espíritos que nunca tomaram o corpo humano. Tem grande sensibilidade, tem olfato, verdadeira percepção. É como um ser humano, com muitas vezes. Seu raciocínio vai além das suas possibilidades de um ser pagão. Ser pagão é força de expressão minha quando do falo. Deixamos aqui os alaruês e seguimos para fugimos para as mufados, que são trazidas pelo vento, que o projetam. Tem seu conteúdo, sua finalidade. Cadê? Nome de Deus. Todo esse roteiro foi dessa carta de hoje. Apesar de ser longa, se você tiver a paciência de ler, vamos enxergar tudo que eu disse aqui nessa aula de hoje. Vamos entrar em sintonia com a vontade. Salve Deus. Salve Deus. Eu, Jaguar Mestre Luz, da falange de consagração, povo do Imã, na ordem do ministro Adonis, eu, Abissuados, o Ataí 108, herdeiro triângulo
Beata Arpázios, sétimo Maria Coração, Arcanos Rama 2000, Mestre Francisco Eugênio, com os poderes de ouro, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro, ó Batalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de mestre e instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Permite, Jesus, deixe que as forças se deslocem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Fra-Ouro Verde, Randier, // Reino Central do Reino, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Tunajouros. Partirei dos três reinos de minha natureza com // no meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático seguirei sempre com /0, /x, /x/, em Cristo Jesus, salve Deus. Ó Jesus, esta é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tomou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terras e espaços, em busca da tua compreensão e pela missão me confiaste. Sou aquele cavaleiro Jesus, porém que ora sabe o que quer. Quer a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que está no céu. São vida com destinos iguais, são laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era. A felicidade dos povos, na pura desobsessível que vivemos. Sou um cavaleiro especial, sou Jaguar, trabalhando em busca das minhas heranças transcendentais, que fortalecem o meu sol interior, fazendo meu poder decrescente e iniciático, da cura do plexo físico, e em teu santo nome partirei sempre, com /0/, em Cristo Jesus, salve Deus. Salve Deus, aparato, se levantem. Nessa missão escolhida para esse trabalho de vantagem, leve vossos pensamentos aos vossos lares, aos vossos entes queridos, aos vossos amores. Levem vossos pensamentos ao vosso ambiente de trabalho, a vossas repartições, as suas necessidades materiais e principalmente aqueles que se dizem vossos inimigos. Mentalizem no saber do mar distante, nas cachoeiras entre as matas frondosas, nas cordilheiras silenciosas. Mentalize o trabalhador em sua choupana, o lavrador e seus amores. Mentalize nossos dominadores do aparato, nossos irmãos que estão passando pela porta estreita do vosso carro. Leve vossos pensamentos ao adjunto de vossos templos, o adjunto desta casa. Mentalizem no presidente da nossa nação, o governador do nosso estado, os prefeitos de nossas cidades. Levem vossos pensamentos aos pais em conflitos, ao menino e menina órfão de pai e mãe vivos, a jovem mãe abandonada. Levem vossos pensamentos a todas as necessidades desses irmãos que estão em nossas mentes, até onde as nossas energias possam alcançá-los. Que as forças negativas geradas pelo ódio, ciúme e desespero, as nuvens negras para sobre nossas mentes, possam ter acesso aos mundos evoluídos de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, divino e amado Mestre, Tu que é o sol da vida e que ilumina todo esse universo, que ilumina e leva nesse instante os nossos espíritos, para que possamos iluminar os trieiros terrestres desses irmãos que nos confiaste.
Leva nossos pensamentos para que nós possamos hastear a bandeira rosa do amor, nos fazendo espada viva e resplandecente de todo este universo. Divino Araquém, raio poderoso de luz, alcance e ilumine esta contagem. Salve Deus, povo de cachoeira, salve Deus, sereia de Iemanjá. Ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz, irmãos sorrindo, louvando a Jesus, que irmãos sorrindo, louvando a Jesus, mestre se elevando, espíritos pro céu, mestre se elevando, espíritos pro céu. Murmúrios em mantras, luzes do céu, nitiamas cantando, cobertas com véu, nitiamas cantando, cobertas com véu, mestre
irmãos, que Deus pague. Até daqui a 15 dias para o nosso 8ª aula. Salve Deus. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. Rapaz, você sumiu a semana. O que foi contigo? É doido. O que você veio com o Hugo a semana, Débora? Que ele sumiu? O que foi que sumiu? Semana de notícia? Eu ia chegar aqui hoje, velho. Hã? Semana Que grande e assim, ó. Não, mas como assim? Ah, deixa eu contar. Ah. Eu passei, eu acho que eu vou capar vocês. Ah, meu pai. Sumiu, é que Eu vocês vão lá, passei, ué. mas só que Vai eu sair não marcado. lembro, Ué, mas eu falei pra passei. Gair.